Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa deste domingo, 23 de maio, solenidade de Pentecostes, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e ainda de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo nesta solenidade de Pentecostes. Temos os momentos iniciais dessa celebração. O Santo Padre acaba de chegar ao altar, beija-o e neste momento, com o turíbulo, incensa o altar. Chegamos assim a este dia solene em que a Igreja celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo. Neste momento, o Santo Padre incensa a Assembleia com uma presença limitada de fiéis, segundo as normas anti-Covid. Celebração da Santa Missa no altar da Confissão, o altar principal da Basílica de São Pedro, altar sob o baldaquino de Bernini. O Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia! Diz a antífona de entrada desta celebração. Acompanhemos e participemos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi. Queridos irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor, nosso Deus, para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que o Senhor nos renove interiormente para permanecermos fiéis ao Espírito Santo que recebemos. Senhor Deus Todo-Poderoso, escutai com bondade a oração de vosso povo, que, ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, vos pedimos, dignai-vos abençoar esta água que criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Fizestes deste dom da criação um sinal da vossa bondade. Através da água do Mar Vermelho, libertastes o vosso povo da escravidão. No deserto, fizestes jorrar da rocha uma fonte para saciar a sua sede. Por ela, os profetas preanunciaram a nova aliança que era vosso desejo concluir com os seres humanos. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes, pelo banho do novo nascimento, a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. E neste momento, o Santo Padre, então, asperge
asperge a Assembleia. Primeiro recebendo a água benta, também passando ao diácono e depois a aspersão da Assembleia. Esta celebração desta Santa Eucaristia tem início, portanto, com este rito de bênção e aspersão da água. Neste momento, então, alguns diáconos percorrendo diferentes setores, aspergem a Assembleia com água benta. Deus Todo-Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa de seu reino. Amém. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste
santifichi la tua Chiesa. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Per tutti i secoli dei secoli. E passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo A lugar. leitura é feita em espanhol. Leitura dos leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore. Temos o Salmo responsorial, Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e encheu-se a terra com as vossas criaturas. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Se tirais o seu respiro, elas perecem.
e voltam o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. E agora passamos à segunda leitura extraída da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 15, versículos 16 a 25. O fruto do Espírito. If you are guided by the Spirit, you will be in no danger of yielding to self-indulgence. A leitura em inglês. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, procedeis segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra essas coisas não existe lei. E os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Neste momento temos a sequência: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons.
agora o canto de aclamação ao Evangelho. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Diz o canto de aclamação ao Evangelho. O Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos antes da sua proclamação. O texto que nos é proposto nesta liturgia do ano B, na solenidade de Pentecostes, é o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 26 e 27, capítulo 16, versículos 12 a 15. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e capítulo 16, versículos 12 a 15. O Espírito da Verdade os encaminhará à verdade completa. Neste momento, o diácono, com o evangeliário em suas mãos, dirige-se ao ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Quando verrà il Paraclito che io vi manderò Naquele dal tempo, Padre, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação.
a proclamação do Santo Evangelho, o diácono dirige-se ao Santo Padre, levando consigo o Evangeliário. O Santo Padre toma-o em suas mãos e, com o livro dos Evangelhos, abençoa a Assembleia. A seguir teremos a homilia desta celebração. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica Vaticana nesta solenidade de Pentecostes. Acompanhamos a homilia do Santo Padre. Verrà il Paraclito che io manderò dal Padre. Virá o Paráclito que eu vos hei de enviar da parte do Pai. Com estas palavras, Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo, o dom supremo, o dom dos dons, o dom definitivo. E fala do Espírito usando esta palavra particular. Paráclito, substancialmente, quer dizer consolador e advogado. Il Paraclito è il Consolatore. O Paráclito é o Consolador. Todos nós, especialmente em momentos difíceis, como este que estamos atravessando por causa da pandemia, procuramos consolação. Muitas vezes, porém, recorremos só a consolações terrenas que depressa se extinguem. São consolações momentâneas. Hoje, Jesus oferece-nos a consolação do céu, o Espírito, o Consolador perfeito. Qual é a diferença? As consolações do mundo são como os anestésicos. Oferecem um alívio momentâneo, mas não curam o mal profundo que temos dentro. Distraem, mas não curam. Agem à superfície, a nível dos sentidos e dificilmente do coração. Porque o que nos faz sentir amados como somos, só isso dá paz ao coração. E o Espírito Santo, o amor de Deus, faz isso. Como o Espírito que é, age no nosso espírito, desce ao mais íntimo de nós mesmos. Visita o íntimo do coração, pois é das almas hóspede amável. É a ternura de Deus em pessoa, que não nos deixa sozinhos. E o fato de estar com quem vive sozinho já é consolar. Irmã, irmão, se sentes o negrume da solidão, se trazes dentro um peso que sufoca a esperança, se tens no coração uma ferida que queima, se não encontras a via de saída, abre-te ao Espírito. Como dizia São Boaventura, onde houver maior tribulação, ele leva maior consolação. Não faz como o mundo, que na prosperidade consola e adula, mas na adversidade troça e condena. Assim faz o mundo. Assim faz, sobretudo, o espírito maligno, o diabo. Primeiro, lisonjeia-nos e faz-nos sentir invencíveis. Insídias do diabo, hein? Que faz crescer a vaidade, não? Depois, atira-nos ao chão e faz-nos sentir errados. Faz todo o possível para nos derrubar, enquanto o Espírito do ressuscitado nos quer levantar. Olhemos os apóstolos. Estavam sozinhos naquela manhã e perdidos, com as portas fechadas. Viviam no medo, tendo diante dos olhos todas as suas fragilidades e fracassos,
seus pecados. avevano rinnegato Gesù Tinham renegado Jesus Cristo, todos. Gli anni Os anos transcorridos com non li Jesus avevano cambiato, não conseguiram mudá-los. continuavano a essere gli stessi. Continuavam a ser os mesmos. Depois, recebem o Espírito e tudo muda. Problemi e Os difetti problemas e rimangono defeitos gli permanecem os mesmos, stessi, eppure non li mas temono eles più já não os perché temem, non temono nemmeno chi vuol como fare não loro temem del sequer quem pretende fazer-lhes mal. Sentem-se intimamente consolados e querem fazer transbordar a consolação de Deus. prima impauriti, ora Primeiro hanno com paura medo. solo Antes di eram non medrosos, agora só têm medo de testimoniare não l'amore testemunhar o amor recebido. ricevuto. Gesù le aveva Jesus profetizzato. profetizara-o. O Espírito dará testemunho a meu favor. Date E vós testimonianza. também haveis de dar testemunho. E diamo un passo avanti. Pure noi Temos um passo adiante. siamo chiamati a Também nós testimoniare somos chamados a nello dar Spirito testemunho Santo, no Espírito Santo, diventare a tornar-nos paracliti, paráclitos, cioè consolatori. isto é, consoladores. Sì, lo Sim, Spirito o ci Espírito chiede di dare pede-nos corpo alla para sua darmos corpo à sua consolação. consolazione. E come fa? E como? Possiamo fare questo? Como podemos fazer isso? Non facendo grandi discorsi, Não fazendo grandes ma discursos, facendosi mas prossimi. aproximando-nos Non con parole di das pessoas, circostanza, não com palavras empoladas, preghiera della mas com a vicinanza. oração e a Ricordiamo che proximidade. la vicinanza, Recordemos que a proximidade, a compaixão e a ternura é o estilo de Deus sempre. O Paráclito diz à Igreja que hoje é o tempo da consolação. É o tempo do anúncio feliz do Evangelho mais do que do combate ao paganismo. É o tempo para levar a alegria do ressuscitado, não para nos lamentarmos do drama da secularização. É o tempo para derramar amor sobre o mundo sem abraçar o mundanismo. É o tempo para testemunhar a misericórdia mais do que para inculcar regras e normas. É o tempo do Paráclito, tempo da libertação do coração no Paráclito. Depois, o Paráclito é o advogado. No contexto histórico de Jesus, o advogado não exercia as suas funções como hoje. Em vez de falar pelo acusado, costumava ficar junto dele, sugerindo-lhe ao ouvido os argumentos para se defender. Assim faz o Paráclito, o Espírito da Verdade, que não nos substitui, mas defende-nos das falsidades do mal, inspirando-nos pensamentos e sentimentos. Falo com delicadeza sem nos forçar. Propõe, não se impõe. O espírito da falsidade maligno faz o contrário, procura constranger-nos, quer fazer-nos acreditar que somos sempre obrigados a ceder às más sugestões e aos impulsos dos vícios. Esforcemo-nos então por acolher 3 sugestões típicas do Paráclito do nosso advogado. São 3 antídotos basilares contra 3 tentações atualmente difusas. O primeiro conselho do Espírito Santo é: vive no presente. No presente, não no passado, nem no futuro. O Paráclito afirma o primado do hoje contra a tentação de fazer-se paralisar pelas amarguras e nostalgias do passado, ou de focar-se nas incertezas do amanhã e deixar-se obcecar pelos temores do futuro. O Espírito lembra-nos a graça do presente. Não há tempo melhor para nós. Agora e aqui onde estamos é o único e irrepetível momento para fazer o bem, para fazer da vida uma dádiva. Vivamos no presente. Depois, segundo, o Paráclito aconselha. Procura o conjunto,
o conjunto, não a parte. O Espírito não molda indivíduos fechados, mas funde-nos como igreja na multiforme variedade dos carismas, numa unidade que nunca é uniformidade. O Paráclito afirma o primado do conjunto. É no conjunto, na comunidade, que o Espírito gosta de agir e inovar. Olhemos para os apóstolos. Eram muito diferentes entre eles. Por exemplo, havia Mateus, um publicano, que colaborara com os romanos, e Simão, chamado Zelote, que a eles se opunha. Tinham ideias políticas opostas, visões do mundo diferentes, mas, quando recebem o Espírito, aprendem a dar o primado não aos seus pontos de vista humanos, mas ao conjunto de Deus. Hoje, se dermos ouvidos ao Espírito, deixaremos de nos focar em conservadores e progressistas, tradicionalistas e inovadores, de direita e de esquerda. Não. Se fossem estes os critérios, significava que, na igreja, se esquecia o Espírito. O Paráclito impele a unidade, a concórdia, a harmonia das diversidades. Faz-nos sentir parte do mesmo corpo, irmãos e irmãs entre nós. Procuremos o conjunto. O inimigo quer que as diversidades se transformem em oposições. As diversidades se transformam em oposições e, por isto, faz se tornar ideologias. Dizer não a ideologias, sim ao conjunto. Por fim, o terceiro grande conselho coloca Deus antes do teu eu. Aqui está o passo decisivo da vida espiritual, que não é uma coleção de méritos e obras nossas, mas humilde acolhimento de Deus. O Paráclito afirma o primado da graça. Só deixaremos espaço ao Senhor se nos esvaziarmos de nós mesmos. Só nos encontramos a nós mesmos se nos entregamos a Ele. Só como pobres em espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo. Isto vale também para a igreja. Com as nossas forças, não salvamos ninguém, nem sequer a nós mesmos. Se estiverem em primeiro lugar os nossos projetos, as nossas estruturas e os nossos planos de reforma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no horizontalismo, e não produziremos fruto. São ideologias que dividem, que separam. A igreja não é uma organização humana. É humana, mas não é somente uma organização humana. A igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus trouxe o fogo do Espírito à terra e a igreja reforma-se com a unção. A gratuidade da unção da graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a beleza desarmante da pobreza. Coloquemos Deus em primeiro lugar. Espírito Santo, Espírito Paráclito, consola i nostri cuori. Espírito Santo, Espírito Paráclito, consolai os nossos corações. Fazei-nos missionários da vossa consolação, paráclitos de misericórdia para o mundo. Ó nosso advogado, suave sugeridor da alma, tornai-nos testemunhas do hoje de Deus, profetas de unidade para a igreja e a humanidade, apóstolos apoiados na vossa graça, que tudo cria e tudo renova. Amém. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre e a sua reflexão nesta celebração eucarística, na solenidade de Pentecostes, este 23 de maio. Santo Padre ressalta o primado da graça. Só deixaremos espaço ao Senhor se nos esvaziarmos de nós mesmos. Só nos encontramos a nós mesmos se nos entregamos a Ele. Só como pobres em espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo.
Isto vale também para a Igreja, observou o Papa. Com as nossas forças, não salvamos ninguém, nem sequer a nós mesmos. Se estiverem em primeiro lugar os nossos projetos, as nossas estruturas e os nossos planos de reforma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no horizontalismo e não produziremos fruto. Santo Padre advertiu-nos ainda, antes de concluir a sua reflexão, que a Igreja não é uma organização humana. É humana, mas não é somente humana, é o templo do Espírito Santo. Lembrou-nos que Jesus trouxe o fogo do Espírito à terra e a Igreja reforma-se com a unção da graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a beleza desarmante da pobreza. Santo Padre exortou-nos, coloquemos Deus em primeiro lugar. Segue este momento de silêncio, um momento para refletirmos sobre a palavra que nos foi anunciada, o Evangelho que nos foi proclamado e aquilo que o Santo Padre quis nos propor nesta sua reflexão na homilia da celebração. Neste momento temos a nossa profissão de fé, o credo.
Fazemos agora a oração da Assembleia, a oração dos fiéis. O Espírito Santo, esperado e invocado, hoje desce sobre a Igreja para renovar, no nosso tempo, os prodígios de Pentecostes. Abramo-nos à sua ação doce e poderosa. Concedei que o Espírito de amor faça de todos os cristãos um só povo. No mundo dilacerado por conflitos e discórdias, a Igreja resplandeça como sinal de unidade e de paz. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Renovai para o Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos as maravilhas de Pentecostes. Tornai alegre e fecundo o serviço deles à humanidade. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Acendei nos fiéis o fogo do Espírito. Anunciem com a vida o Evangelho de Cristo, manso e humilde de coração, e sustentem com paciência um diálogo sincero e altruísta com todos. Socorrei aqueles que sofrem e lutam pela justiça. Mantenham viva a esperança, dom do Espírito, para acreditar que o amor é mais forte do que o ódio. Abençoai a nós, aqui reunidos, a força do vosso Espírito nos dê a coragem de rejeitar toda forma de egoísmo e de tolerância com o mal, para caminhar na santidade de vida. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Responde a Assembleia. Ó Pai, fonte de toda renovação no amor, fazei que em toda língua, povo e cultura ressoe o anúncio alegre do Evangelho e o vosso Santo Espírito nos regenere na Páscoa do vosso Filho, Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Temos neste momento o canto do ofertório, as oferendas que são colocadas no altar.
Neste momento, o Santo Padre incensa as oferendas, incensa o altar. Após incensar o Santo Padre, neste momento o diácono incensa a Assembleia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Manda, ó Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, Oggi hai portato a compimento para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Oh
oração eucarística, a oração primeira, o cano romano. Noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo santo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con me, degno tuo servo che hai posto a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati Neste momento di tutti temos a oração coloro eucarística che sono feita qui pelo cardeal riuniti, Giovanni Battista dei Re, quali conosci decano la do fede e Colégio la Cardinalis. devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno Neste momento, a santissimo oração della eucarística é feita pelo cardeal Pentecoste, Francis Arinzi. nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli Apostoli in molteplici lingue di fuoco. Ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Signor Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e disse di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mi
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo, sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei, santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Rezamos o Pai Nosso. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
Proteggici, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga, depois os cardeais e bispos concelebrantes. São 30 cardeais concelebrantes nesta Eucaristia, 24 bispos concelebrantes e ainda 6 cônegos. E assim também toda a Assembleia. Os ministrantes nesta celebração são do Colégio Nepomucena e servos do Coração Imaculado de Maria. Os ministrantes da comunhão são
diáconos do Colégio Urbano. Ressaltamos que os coros são os coros da Capela Sistina e o coro guia. Ressaltando que a Capela Sistina, o coro da Capela Sistina tem como diretor Marcos Pavan, brasileiro do estado de São Paulo. Brasileiro de São Paulo. E para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, neste domingo, 23 de maio, solenidade de Pentecostes, em que a Igreja se reveste em seus paramentos litúrgicos de vermelho, evocando o Espírito Santo. A solenidade de Pentecostes celebra um acontecimento capital para a Igreja, a sua apresentação ao mundo, o nascimento oficial com o batismo no Espírito Santo. Complemento da Páscoa, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração e na atividade dos discípulos. Início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade, ela se renova misteriosamente hoje para nós, como em toda a Assembleia Eucarística e Sacramental, e de múltiplas formas na vida das pessoas e dos grupos até o fim dos tempos. A plenitude do Espírito é a característica dos tempos messiânicos, preparados pela secreta atividade do Espírito de Deus, que falou por meio dos profetas, e inspira em todos os tempos os atos de bondade, justiça e religiosidade dos homens, até que encontrem em Cristo seu sentido definitivo. O batismo no Espírito ilumina a comunidade dos amigos de Cristo sobre seu mistério de Messias, Senhor e Filho de Deus. Faz com que compreendam sua ressurreição como a planificação dos planos de salvação de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todo o mundo. Leva-os a anunciá-lo em todas as línguas e circunstâncias, sem temer perseguições nem morte. Como os apóstolos, os mártires e todos os cristãos que ouviram profundamente a voz do Espírito de Cristo, tornam-se testemunhas do que viram, do que foi transmitido e que experimentaram em sua existência. No mundo de hoje, toda a nossa comunidade é chamada a colaborar com o Espírito da nova vida para renovar o mundo, tanto na atividade cotidiana como nas vocações extraordinárias. E isto sem perder a coragem, porque o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, corrige e incentiva nosso esforço, faz convergir tudo para o bem comum, porque todo dom vem dele, único Espírito do Pai e do Filho. Toda a nossa vida de cristãos está, portanto, sob o sinal do Espírito que recebemos no batismo e na crisma, nosso Pentecostes. Nela, devemos amadurecer os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, paciência, espírito de serviço, bondade, confiança nos outros, mansidão, autodomínio, como ouvimos na liturgia da palavra que nos foi proposta. Ressaltamos que sem o Espírito Santo, Deus está distante, o Cristo permanece no passado e o Evangelho uma letra morta.
A Igreja, uma simples organização. A autoridade, um poder. A missão, uma propaganda. O culto, um arcaísmo. E a ação moral, uma ação de escravos. Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os dons do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna salvação, por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos para receber a bênção final. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, sorgente di ogni luce, que ha illuminato i discepoli. Deus, fonte de toda luz, que iluminou os discípulos com a infusão do Espírito Santo, vos alegre com a sua bênção e vos torne sempre repletos dos dons do Espírito. O Senhor ressuscitado vos comunique o fogo do Espírito e vos ilumine com a sua sabedoria. O Espírito Santo, que reuniu diferentes povos na única Igreja, vos torne perseverantes na fé e alegres na esperança, até a visão beatífica no céu. E a benedizione de Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, diz o diácono. A Assembleia responde graças a Deus, aleluia, aleluia. Chegamos assim ao término desta celebração eucarística, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no altar da confissão da Basílica de São Pedro. Temos neste momento o Regina Celli e ressaltamos que logo mais ao meio-dia teremos a oração do Regina Celli, conduzida pelo Papa Francisco. Nós estaremos transmitindo a partir das 7h57 do horário de Brasília para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. Chegamos assim ao término desta transmissão. O Espírito Santo, Espírito Paráclito, consolai os nossos corações, disse o Papa ao término da homilia nesta celebração. Fazei-nos missionários da vossa consolação, paráclitos de misericórdia para o mundo, disse o Papa em forma de oração, dirigindo-se ao Espírito Santo. Ó nosso advogado, suave sugeridor da alma, tornai-nos testemunhos do hoje de Deus, profetas de unidade para a Igreja e a humanidade, apóstolos apoiados na vossa graça, que tudo cria e tudo renova. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, mais uma vez, ressaltando que logo mais ao meio-dia, hora local, às 7h57 do horário de Brasília, estaremos voltando para transmitir a oração mariana do Regina Celli, conduzida pelo Papa Francisco. A todos mais uma vez, nosso muito obrigado, desejando a todos um bom domingo nesta solenidade de Pentecostes. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. A todos mais uma vez, muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.